ser rápido para abrir o debate, que é realmente interessante ouvir as várias questões. Em relação à pergunta, algumas questões da questão da Cristina, eu estou perguntando aqui perto aqui, a ideia que acho que é um caminho a ser pensado, mas é um caminho que só vai conseguir ser ampliado na medida que a gente conseguir politicamente construir o que eu estou chamando de uma nova narrativa em relação ao jovem, em relação à segurança pública. É uma construção política, é uma construção ideológica, é uma construção institucional de mudança de culturas organizacionais. Então, é importante? Mas passa por uma questão de mudança de mentalidades institucionais. Afinal de contas, a gente está falando da forma como o Estado administra conflitos já há muitos anos no Brasil, né? A gente não está falando, a segurança pública não é objeto só do regime autoritário de 64. A gente tem uma história de questões de segurança pública e responde a uma dinâmica bastante particular, que não é o caso de a gente aprofundar aqui, né? E essa discussão passa por uma discussão também da inesgotabilidade do real, ou seja, a multiplicidade de posturas, de posições, enfim, a gente não vai conseguir fazer até o direito tenta, mas não consegue dar conta de tudo, né? Administra a burocracia pública mais ainda, quer dar conta que o Estado precisa mapear e esquadrinhar absolutamente tudo para poder todos os atos serem classificados, todas as penas serem tipificadas e assim sucessivamente. Só que a gente sabe que, ainda bem que o real vai nos mostrando que a sociedade é dinâmica e que as questões vão avançando. Então acho que essa é uma das questões fundamentais. E uma dessas discussões mais presentes hoje na segurança pública é que segurança pública, para os operadores, isso já é quase que um senso comum, mas fundamentalmente é diferente de direito penal. Quando você restringe a questão de direito penal, você está restringindo aos operadores. Mas quando você está pensando segurança pública como mais do que polícia, quando você restringe, você pensa um pouquinho além disso, você está pensando também que segurança pública é, na verdade, a forma como você faz, já puxando o gancho que o Eduardo acabou de dizer, da gestão da ordem. E essa ordem, ela tem uma premissa básica, que é uma premissa definida constitucionalmente, mas ela é também moralmente constituída. Então, a moral é coletiva. No limite, a gente está estabelecendo em torno do entorno e das questões que vão, de alguma forma, definindo nossa postura ética em relação aos valores, ao mundo. Mas a moral é coletiva. Então, se ela é coletiva, a gente tem que olhar para os instrumentos que podem nos permitir criar uma moralidade que aceite, por exemplo, que a justiça restaurativa seja algo aceitável e não somente seja confundida com impunidade, ou que seja confundida como uma não punição do responsável por um ato que hoje é criminalizado, no passado não era, mas enfim, que atualmente é criminalizado. Então, a discussão é muito fundamental porque passa por uma pactuação. E pactuação passa pelo legislativo, se a gente pensar dentro do nosso modelo de representação política. E passa exatamente por um processo de convencimento e, a partir daí, você tem todo um trabalho de embate de ideias, embate de mentalidades, e eu acho que isso tem a ver. Então, assim, ideologia por si só, ela tem um potencial, se ela for assumida como a grande premissa argumentativa, ela tem um efeito ruim. Mas a gente também tem algumas ideologias para guiar o mundo e nossos discursos, também não é efetivamente ruim. Então a questão que se coloca é: as políticas públicas, elas não podem estar apenas fundadas no que a gente acha, mas nos seus impactos reais. Então, valores, ideologias, visões de mundo são importantes para construir a moralidade pública de uma sociedade. É só a gente fazer uma provocação aqui: o mundo islâmico é muito diferente do nosso. O papel da mulher no mundo islâmico, que hoje é fruto do embate, e nem por isso as mulheres em muitas sociedades islâmicas se sentem como... a grande dificuldade de mudar uma sociedade islâmica em relação ao papel da mulher não necessariamente está na proibição, mas na própria cultura que é criada e faz com que a mulher aceite que aquela é o seu papel, aquela é a sua condição. Então, assim, a gente está fazendo uma construção social fundamental, e que aí sim a gente está trabalhando com valores, e aí envolve toda uma construção do que a gente, por exemplo, está pensando como prevenção social da violência. Todos nós aqui, sociedade civil em particular, lida muito com a discussão da prevenção, mas a gente não sabe direito o que significa prevenção social da violência.
como é que a gente lida com a questão, então a gente quase sempre vai chamar a polícia para resolver os problemas. O secretário Beltrame do Rio de Janeiro é mestre em dizer que as UPPs foram criadas e que agora o problema não é de polícia, tem que entrar equipamentos públicos. Ele tem razão, mas ele tem uma razão que também não pode ser o jogo, agora o meu problema não é mais meu, porque assim, agora vocês não fizeram a sua parte. Sim, as polícias têm uma enorme responsabilidade, os demais operadores do sistema também têm uma enorme responsabilidade. Então a discussão passa de novo pela questão do desempenho institucional e como que é feita essa gestão da ordem. Uma gestão da ordem que privilegia a dimensão patrimonial e negligencia a gestão da vida. E deixa como a gente falou, é isso. Respondendo ao Eduardo, vocês viram como é bom pesquisa científica? Ela pode até estar errada não no momento que ela tinha uma outra premissa metodológica, mas ela tira as pessoas da zona de conforto. Você viu? Passaram 20 anos e ele está ali, todo incomodado, cuidado ainda. Ele não esquece, a gente tira ele da zona de conforto. Mas também construiu uma amizade muito legal, porque a gente conseguiu dialogar a partir dessa questão. Em relação às pesquisas de vitimização, nós temos uma média de 40% dos crimes que são, de uma cesta de crimes que são investigados. Pesquisa de vitimização, quando você pergunta para a população se ela foi vítima e se ela fez a denúncia. Por volta de 30%, 40% a depender do local. Mas esses números são muito mais baixos, por exemplo, para furtos e roubos, 9%. Esse número aumenta bastante, o registro da ocorrência, quando você tem homicídio. Quando você pergunta para a família de vítimas de homicídio se tiveram e se os dados foram registrados, sobe para 90%, 93% a depender muito. Então assim, por isso que se fala muito em homicídio, porque é uma informação que o registro oficial está muito próximo do que a população se sente vítima. E aí quando a gente vai tratar essa questão, ou seja, vai descobrir os autores, a gente dá de cara com o nosso Código de Processo Penal. Nada mais é do que o nosso Código de Processo Penal. Ainda esse diagrama já é um pouco mais antigo, nós tivemos alguns ajustes, mas aquela primeira parte ali basicamente é a polícia, é o crime acontecendo, onde tem a continuação é quando há o tratamento do sistema, quando não tem é a subnotificação. Essas duas outros blocos são Polícia Civil e Ministério Público praticamente, e depois toda essa parte aqui é Poder Judiciário, tratamento do Poder Judiciário. Então, o que acontece no afunilamento? Como eu disse, usando o dado de homicídio, que é o mais conhecido, na média no país, só 8% dos homicídios são esclarecidos. Então, respondendo a Cristina, quando a gente fala dos 11% dos homicídios, são os adolescentes que foram percebidos e são tratados pelo sistema. Nós não temos dados sobre quantos são os homicídios no país que são cometidos por adolescentes. Então, assim, esta premissa não é uma premissa básica, que a gente não tem essa informação. Todo o debate político que está sendo travado é a partir de uma grande ausência de informação. Então, isso é fundamental. O debate que está sendo feito é sobre o que está já nesse segmento que o Eduardo bem chamou a atenção, por exemplo, que é um percentual daqueles que são mais facilmente, entre aspas, capturados. Mas o que a gente chama a atenção aqui, com as pesquisas, essa pesquisa já é bem atualizada, do ano passado, mostra que, pela Secretaria de Reforma Judiciária e pela UFMG, numa pesquisa com processos findos de tempo médio em dias de cada fase de processamento em 5 capitais dos crimes de homicídio, nós temos aqui, a média é de 7 anos e 3 meses para que um processo de homicídio entre o crime acontecido, o seu julgamento pelo tribunal júri aconteça, com a Belo Horizonte fazendo com que aconteça em 9 anos e meio. É disso que a gente está falando quando está falando de desempenho institucional. Só 8% dos homicídios são esclarecidos. E desses 8%, a média aqui dessas cidades é de 7 anos para que eles sejam processados pelo sistema de justiça criminal e de segurança pública brasileiro. E é esses que estão representando os 12% do sistema prisional, porque quem está falando de adultos, dos 12%, dos 11% do sistema prisional. E isso já representa uma superpopulação carcerária absurda se a gente pensar isso em relação. Assim, se o sistema funcionar, a sociedade, você tem assim, se a polícia, e o Eduardo passou por isso na Secretaria de Segurança com a implantação do sistema de metas, se a meta da polícia é prender, vai estourar o trabalho do Ministério Público, da Defensoria e do Poder Judiciário.
mais ainda do sistema prisional. Então, aqui a questão é, o que a gente quer, qual é o tratamento que a gente vai dar. Pelos dados, é disso aqui que a gente está falando de reduzir. A gente vai colocar um contingente populacional nesta conta. De 7 vai pular, sem dúvida nenhuma, não é nem pela questão da idade, pelo número absoluto, para 10. A justiça que tanto se clama no imaginário da população vai ser traduzida numa absoluta impunidade. Estou falando de objetivos, com dados, com estatísticas. Fazer a redução da maioridade, independente das questões de valores, de critérios, de ideologias, remete, da forma como o Estado funciona hoje, a aumentar a média de tempo para processamento de alguns crimes. E isso é homicídio, hein? Tudo bem que você tem uma fase especial do júri que leva mais tempo, mas se você pegar outros tempos, se aqui são dados mais antigos, dos anos 90, nós tínhamos, por exemplo, nos casos de roubo, nós tínhamos do inquérito até a execução 756 dias nos anos 90. Esse número cresceu. Um caso de roubo. E mesmo com 702 anos de prazo, para poder levar a execução da pena, nós já temos 45% da população prisional com isso. E aí a gente pega os adolescentes e coloca aí também. Nosso sistema não funciona. Tem a mínima capacidade. Nosso sistema, e aí vão dizer, mas precisa contratar mais defensor, precisa contratar mais promotor, precisa contratar mais juiz. Provavelmente é a mais pura verdade. Mas a questão é que a forma como a gente está fazendo justiça no Brasil está cometendo uma enorme injustiça. Porque a garantia, em nome da garantia de direitos e do devido processo legal, gera uma situação onde um caso de homicídio, que já são poucos proporcionalmente, só os casos que são mais conhecidos. Uma outra pesquisa que eu fiz alguns anos atrás mostrou que o que chega no tribunal de júri são muitos crimes envolvendo famílias e muito menos crimes envolvendo crime organizado. O que faz? De 7 pula para quanto? Então, assim, o debate, quando feito em termos racionais, nos permite dizer que a saída é completamente... Talvez a gente não saiba exatamente qual é. Daniel bem disse, a gente às vezes não sabe. O cientista aqui vem aqui, joga evidência e deixa o circo pegar fogo. Mas o debate aqui é muito mais profundo. Falar de redução em termos de valores, de forma de concepção, qual o direito que vai, se é um direito penal ou se é um direito da infância, qual a idade, qual a linha de corte, qual a filosofia de direito por trás dessa discussão, ela é importantíssima. Mas em termos concretos, em termos pragmáticos, em termos racionais, fazer uma defesa de que isso aí é a solução, é só olhar para os dados para não te ver que passa longe. Bom, obrigado mais uma vez. Agora perguntas. Peço quando for feita a pergunta, só para a pessoa se identificar, tá? De dizer a quem está dirigindo a pergunta. Então a gente faz uma rodada de 3 perguntas e depois a gente passa para os expositores, tudo bem? Vou só pedir para as perguntas aí, primeiro do Daniel, fazer uma pausa e já assumo. Sim. Bom dia, meu nome é William, eu faço parte do coletivo Turma do Voto, que debate a questão da reforma política, como ela é abordada nas escolas. É claro que o ambiente aqui, nesse ambiente aqui, a discussão não vem ao caso, mas eu gostaria de dirigir a pergunta ao psiquiatra forense, agora não me recordo o nome. Como é que fica, por exemplo, a discussão da redução da maioridade quanto à questão social, da divisão de renda, se existem fatores sociais e como se pode determinar se a pessoa tem consciência do que está fazendo, mesmo sabendo que ela pode ter sido aliciada por algum criminoso da idade adulta. Quem mais?
Bom dia, meu nome é Bruna, eu sou defensora pública. A minha pergunta para o Dr. Daniel também é no seguinte sentido. Hoje em dia, até como argumentação das pessoas que são favoráveis à redução da maioridade penal, é dito aos quatro cantos de que hoje o jovem tem muito mais acesso à informação do que ele tinha antigamente e que, de uma forma ou de outra, esse acesso à informação do jovem faria com que ele tivesse uma capacidade de entender de uma forma melhor a gravidade dos seus atos. Eu vejo no sentido oposto, porque eu acho que nos dias atuais a nossa juventude parece muito mais infantilizada, a gente vê que os casamentos acontecem muito mais tarde, as pessoas saem de casa mais tarde. Do ponto de vista da psicologia, há algum estudo que consiga concatenar esse excesso de informação que o jovem tem, seja pela mídia escrita, pela mídia eletrônica, e o seu amadurecimento, a sua introjeção de outros valores morais, sociais? Mais alguém? Tem mais uma aqui, ó. Por favor, fica de pé. Então, bom dia a todas e a todos. Meu nome é Valdênia, eu sou do SEDECA e do Centro de Direitos Humanos de Sapopemba. Primeiro Renato, depois Daniel. Renato, o que nós devemos considerar na construção de uma política de segurança pública num cenário de desigualdade estrutural? O que não pode faltar? Depois, eu não sei se mudou, porque eu fiquei alguns anos no Nordeste, mas era muito comum ir para a periferia os policiais com menos qualificação para trabalhar. É igual concurso público, quem tira mais ponto vai escolher nos lugares melhores, menos violento. Diferente de tudo, né? Porque a gente vai para um especialista quando a situação é grave. E onde tem mais violência, deveríamos ter um pessoal melhor. Não sei se ainda é assim. Eu quero ligar isso com o doutor Daniel. Eu cresci em Sapopemba, na periferia, e eu digo que o pior da desigualdade social não é nem a gente ter que tomar café com farinha, né, durante muito tempo, mas é a humilhação. Como é que se dá na nossa formação de moral coletiva quando a humilhação ela é constante, né? Desde o nascimento até a hora de enterrar, porque pobre só tem 15 minutos para velar seu morto aqui no Brasil, principalmente nas capitais. E é uma forma de humilhar também. A mãe está chorando, está dizendo, tem que levar o caixão, tem que levar o caixão. Não sei quem já foi aqui em enterro de pobre, mas é assim. Como é que isso se dá? Como é que a gente... Porque nós temos que considerar isso quando a gente pensa em segurança pública, nessa nova construção de sociedade, porque nós acompanhamos medida socioeducativa e nós vimos meninos e meninas entrando na criminalidade porque não aguentava mais ser humilhado. E é comum na polícia tratar com mais respeito um traficante estruturado que um adolescente, vamos dizer. Para as respostas, então, depois a gente continua. Muito bem. Interessante a pergunta do William, né? William, que ela toca uma pergunta que já era posta por Aristóteles, da voluntariedade dos atos, né? Então, como que você vai determinar se um menino, ou um adolescente, ou um homem tinha consciência do que estava fazendo, se por trás dele tem fatores sociais, ou um traficante obrigando ele a fazer, ameaçando a família, etc. A gente precisa distinguir aqui o que é consciência do que é autocontrole, o que é o entendimento diferente do que é a autodeterminação. Então, e é isso que Aristóteles já oferecia essa resposta, né? Se o sujeito tem que estar no naufrágio e ele tem que jogar o baú de ouro do navio e é o crime, né?
para sobreviver, ele faz esse ato, ele não tem como não fazer, mas ainda assim esse ato é voluntário. Ele pega porque ele quer, não é que ele tem um tumor, não é uma crise epilética, não é que ele está fazendo sem ver. Ele pega porque ele quer, mas ele não tem outra saída. Quando tem um traficante por trás, aliciando o menor e obrigando ele a entrar no crime, alguma coisa assim, a gente tem uma situação análoga. Ele muitas vezes sabe que ele está fazendo errado, ele não tem nada necessariamente psíquico que o impeça do entendimento, do autocontrole, mas aí ele está aí tem os advogados, promotores e defensores para dizer que ele tem talvez uma coação irresistível, né, que fala no direito, não sei como é que é, mas é uma coisa que não podia resistir, uma coação irresistível. Aí você não entra, não é da esfera da psiquiatria. Não é porque você avalia, não. Tem entendimento, tem autocontrole, mas tem outros determinantes. E é o que eu sempre gosto de frisar. Né? Eu não tenho um gozo com o poder da psiquiatria. Aliás, por mim, quanto menos poder eu tiver, melhor, porque eu não quero ser. Pergunta para o psiquiatra lá se ele sabia o que ele estava fazendo, se ele fez porque quis. Eu não sei. Eu sei uma parte. Você avalia uma parte, a doença mental, o estado mental do sujeito. Mas tem tantos outros determinantes. O nosso comportamento, ele é um fenômeno complexo. O que significa ser um fenômeno complexo? Que tem uma infinidade, ou um número tão grande que se aproxima da infinidade de variáveis e fatores que influenciam no comportamento final. Desde se você vai ou não tomar cafezinho no final da refeição, imagine uma coisa tão simples assim, imagina você pensar no crime. Então as variáveis são muitas. Educacionais, pedagógicas, sociais, psicológicas, sociais, econômicas, espirituais, enfim. Então, o psiquiatra faz um recorte e ele vê essa faixinha aqui. Então, às vezes o sujeito faz alguma coisa sabendo que está fazendo errado, tem autocontrole, mas não necessariamente vai ser culpado. Mas isso foge um pouco da esfera psiquiátrica. Agora, com relação à pergunta da Bruna, eu acho que ela fez a pergunta da forma correta. Assim, existe estudo que mostra? Essa é a pergunta. Porque tem gente que diz, é muita informação, então agora eles sabem mais. Aí eles vão dizer, não, mas é tanta informação que agora a gente fica perdido na informação e você vê as pessoas mais infantilizadas. Aí cada um, levanta a bandeira que quer e usa o argumento como quer. Mas qual é o dado? Não tem. Não tem. Então você pode defender e falar assim, não, mas eu acho sim que as pessoas agora hoje em dia sabem mais do que sabiam antigamente. Não, que sabem mais, tem mais acesso, Tem uma frase que eu não lembro o autor, mas é assim, é do começo do século XX, que dizia que Aristóteles daria vida por conhecimento que hoje a gente tem no ensino médio. Então, a gente tem mais conhecimento, o que não significa que a gente tenha mais maturidade para decidir. Quais são os dados? Não tem dados. Então, esse é um argumento que para mim não vale, nem para um lado nem para o outro. Simplesmente não vale, até porque na minha argumentação toda, vocês viram, o que diferencia o adolescente do adulto nessa fase já não é nem mais o conhecimento, é mais a capacidade de autocontrole. É como... É outra polêmica, e por fim, eu sei que você fez a primeira pergunta para ele, mas já que eu estou com a palavra, a questão da humilhação ela é interessantíssima, porque a ausência do Estado ou a sua presença levando a humilhação à pessoa. O que é a humilhação? É uma maneira de desvalorização da vida, do valor intrínseco da pessoa. Por que é errado você humilhar alguém? É uma boa pergunta. A gente não tem é errado porque é errado, meu pai me ensinou. Não, isso é estágio 3 de Goldberg, Vamos lá, o que na essência é errado? Porque você trata a pessoa sem valorizá-la como um ser humano, sem valorizá-la como ela é. O que Kant dizia é usar a pessoa como um fim em si mesma e não como um meio para outros fins. Então, quando você cresce numa lógica de humilhação, você vai aprendendo que a vida do outro não tem que ser valorizada. Isso vai transformar o sujeito em criminoso?
Não sei, mas que é um fator de risco, Eu concordo com você que esse é mais um dos fatores de risco que deveria ser equacionado se a gente quiser enfrentar essa questão de maneira verdadeira. Valdênia, você colocou um dos grandes desafios hoje das políticas de segurança no Brasil. E por que é um dos grandes desafios? Porque, na verdade, se a gente continua na linha de mostrar evidências, a gente sabe que o sistema de segurança pública no Brasil está para lá de arcaico e exigindo uma série de reformas, sejam elas incrementais ou estruturais, mas enfim, nós exigimos mudar e precisamos de uma série de modernizações, mas nós temos aqui uma série de questões e que eu precisaria de mais um tempão para explicar, mas em resumo, nós temos uma política de segurança pública ainda muito pautada na ideia da defesa dos interesses do Estado. E a Constituição de 88 tentou inflexionar isso e passar dos interesses da sociedade, a garantia dos interesses da sociedade e as nossas instituições responsáveis por garantir e prover o serviço de segurança pública. Isso já é uma mudança linguística de importância, prover serviços de segurança pública. Elas são muito anteriores à Constituição e ainda elas têm aí um desafio de modernização institucional muito grande. Mas, por que eu estou chamando a atenção? Então você fala, quais são os componentes? Então, a questão da segurança e no cenário de desigualdade, isso é aqui, isso é nos Estados Unidos, agora em Baltimore, que vocês acabaram de ver ontem. Então, assim, é velha. E se a gente olhar por que nasceu a polícia, a gente já vai ver que temos um problema de desigualdade estrutural que a gente tem que tomar muitas coisas. A polícia nasceu para cuidar, para poder prevenir a ocupação da terra, para garantir direitos. Então, assim, tem aí um problema e que não adianta a gente também achar, injusto mas a gente tem que administrar e tem que partir para tentar diminuir essa injustiça. Também tem que ser pragmático. Mas o que eu queria chamar a atenção, uma pesquisa recente que nós produzimos com 13 mil policiais, 40% dos policiais, tanto homens como mulheres, mas em especial as mulheres, mostraram que no seu dia a dia elas são vítimas de assédio moral e sexual. E aí você pede para um policial que é estruturalmente assediado, estruturalmente vilipendiado em seus direitos, ou muitas vezes seus direitos são negados, respeitar os direitos da população. Então, se o Estado tem uma missão de construção de uma política de segurança, por exemplo, garantir direitos para a sociedade como um todo, incluindo os próprios profissionais da segurança. Não é só salário. Salário tem feito um esforço muito grande, mas sobretudo, condições de trabalho, que passam, por exemplo, para que ele tenha condições de optar para ir para a periferia e saber que ali ele não vai correr um risco 3, 4, 5 vezes superior ao que, por exemplo, aqui em Pinheiros, porque aqui em Pinheiros não tem registro. Pinheiros, por exemplo, não tem registro de homicídio, tem 2 ou 3, enquanto você tem em Sapopemba um número muito mais alto. Assim, naturalmente o policial vai optar para não ir para Sapopemba, se ele não mora em Sapopemba. Qualquer um de nós não vai querer ir para Sapopemba se não morem assim, porque lá você tem a taxa de violência. O que você precisa criar é sistemas de incentivo para que ele se sinta seguro, para que possa ir lá e mostrar que ali existe um problema social seríssimo que precisa ser revertido e que só vai melhorar a sociedade como um todo se ali a gente investir nossos esforços. Isso não é a cabeça do policial, isso é, de novo, as corporações que precisam trabalhar. Como disse o Eduardo, talvez pensar na redistribuição geográfica própria da lógica das comarcas, do poder judiciário, administrativo. Então, assim, gestão parece um papo meio de burocrata, mas a gestão da ordem passa também para você modernizar um pouco o modus operandi no dia a dia das polícias e das demais organizações. Do contrário, se a gente continua tentando mudar para ficar no lugar, usando a máxima de Lampedusa, se a gente muda tudo para ficar exatamente onde está, que é exatamente o que está vivendo hoje. A gente faz um auê todo para continuar no cenário de injustiça e de desigualdade, de iniquidade, e muitas vezes reconhecido pelos próprios operadores, pela própria população, mas apenas no plano discursivo, porque quando mexe na nossa zona de conforto,
a gente acha que aí a gente encontra argumentos, e quando eu falo zona de conforto, eu estou falando da sociedade também, não estou falando só dos operadores. Então isso é uma das questões mais fundamentais das políticas de segurança pública. Como, acho que de novo, acho que a nossa única alternativa no Brasil é uma grande pactuação, que não é construir um pensamento único, e quase sempre quando o pensamento único a gente cai no pensamento totalitário. É ceder, saber que a gente tem que avançar em pactuações, em concessões, mas sabendo que essas concessões têm que estar pautadas no valor máximo que a Constituição de 88 foi feliz em estabelecer, que é a garantia dos direitos da sociedade, dos indivíduos, dos cidadãos. Isso a gente precisa fazer e estamos quase 30 anos atrasados. Essa é a nossa tarefa civilizatória no país, infelizmente. Aproveitar uma coisa que o Fernando falou, que eu acho que pode... tem um documentário, acho que muita gente assistiu, chamado Tiros em Columbine. Quem não assistiu, se assistiu, reassista, mas preste atenção justamente na entrevista, quando vão perguntar no local a menina que levou o tiro do coleguinha de escola, e ninguém pergunta de onde veio a arma, onde estavam os pais da criança, e não vê um pouco mais ao largo. E esse filme usou como livro, como roteiro, um livro chamado Cultura do Medo, do Barry Glassman. Esse livro está esgotado no Brasil desde 2001 e está esgotado também nos Estados Unidos. Curioso saber por que não se reedita esse livro. É muito curioso, mas lá vocês vão ver todas essas coisas. A relação da mídia, quando eu falo da gestão na capital, é porque a capital é uma cidade-país com 11 milhões de habitantes. Tem mais gente aqui do que em Portugal inteira. Tem mais gente aqui na cidade de São Paulo do que o Chile, do que a Holanda, do que a Suíça, a Suécia juntas. 11 milhões. E só pensam nisso na hora de fazer acordo político para viabilizar disputa de poder. Depois se esquece disso. Se esquece disso na pactuação de creche, que tem de ter a União e o Estado financiando a educação infantil aqui sim, que o sistema da LDB diz isso de forma inversa. Se esquece disso em várias coisas. E essa questão da cultura do medo, que o Renato falou, do impacto, o impacto hoje reduz a idade penal. A impunidade, a sensação de impunidade, que o Barry Glassman trabalha com o input, output do Habermas, como a demanda entra no poder público e como ela sai, é justamente isso, a sensação de segurança e insegurança nessa cultura do medo leva a essa resposta fácil, porque, e isso é o que eu chamo, e até o número da PEC veio a calhar, PEC 171, o estelionato social. É um verdadeiro estelionato social. Esconde a incapacidade de regulamentar o parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição. O que diz o parágrafo 7º do artigo 144 da Constituição? Diz sobre uma lei nacional sobre polícias. Nós temos uma lei nacional de juiz de magistratura, uma lei nacional do Ministério Público, uma lei nacional da Defensoria, que agora está sendo questionada no Supremo pela AGU, apesar da emenda 80, e de tudo que se conhece sobre recepção de norma, para saber que aquela lei anterior à Constituição não foi recepcionada, que tem que ser modulada ao novo padrão constitucional, mas não se regula. Ao contrário, o que a gente vê em passos largos é o que hoje os Estados Unidos estão pagando, é o que a gente está caminhando. É para a municipalização das grandes forças de segurança. Nos Estados Unidos, quem gere aquela polícia não é o Estado, não é aquele Estado, é a cidade. Boa parte daqueles policiais, daqueles atos de violência são cometidos por que fosse aqui uma GCM. E pasmem os senhores, a GCM, que são forças municipais, contam com uma lei nacional. As polícias federal, militares e civis não contam com uma lei nacional. Para daí cada estado ter a sua lei, como foi assim com o Ministério Público, com a magistratura e com a Defensoria. Por que será? Porque ainda vige a lei de terras. Porque na origem da segurança internacional e nacional estava realmente para assegurar o patrimônio e a terra. E os conflitos fundiários estão aí.
Agora o CPC, pelo menos nisso, o artigo 170, diz lá que o MP tem que participar dos conflitos fundiários urbanos e rurais, porque precisou de um Eldorado em Carajás para mudar a lei para dizer que tinha de participar dos conflitos fundiários rurais, mas não mudou no conflito urbano. E é curioso saber de onde vem a massa de adolescentes da Fundação Casa, de onde vem a massa das mulheres encarceradas. Talvez seja do mesmo lugar que na capital tem o surto de dengue, a Brasilândia. Por que será? Porque estão expostos a essa vulnerabilidade, porque são humilhados desde o nascimento, quando a mãe faz o périplo para saber onde vai dar o parto, a luz. A humilhação é sistêmica e é endêmica, e isso gera coisa. Desculpa, pessoal, só para reforçar, para assistirem e acharem uma cópia do livro ou no sebo. Perguntas? Oi, bom dia. Meu nome é Roberta, sou educadora social no Centro de Convivência Gracinha. Tenho alguns adolescentes aqui comigo que fazem parte do mesmo serviço. E antes de eu encaminhar minha pergunta para a mesa, na verdade eu queria agradecer pela Valdênia estar aqui, viu, Valdênia? A gente está hoje no Butantã, mas tem um vídeo que a gente passa muito e que você faz parte, que é um vídeo do CRP, que é o Futuro do Brasil Não Merece Cadeia, que tem 15 anos mais ou menos que foi feito, e a gente ainda faz a mesma discussão. Eu era adolescente quando eu vi o vídeo. Isso é uma das referências para eu querer ser educador, então obrigada por você estar aqui hoje. Enfim, a gente também faz parte do Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente do Butantã, um fórum regional, que o Eduardo já teve a oportunidade de estar presente com a gente também, discutindo exatamente violência institucional. E as perguntas que eu queria encaminhar para a mesa são as seguintes. Gostaria que o Dr. Daniel comentasse um pouco sobre a questão da descriminalização das drogas, porque isso está ligado à questão da violência, né? Se essa não é uma alternativa real da gente pensar sem moralismo a questão da droga, da gente controlar. O doutor mesmo colocou como exemplo a heroína, então como que a gente controla esse consumo e até aplica imposto que seja investido na saúde para os casos em que, enfim, se perde o controle. Então eu gostaria que o doutor comentasse um pouco sobre isso. E aproveitando a fala do Eduardo, gostaria também que o Renato falasse um pouco sobre a questão da desmilitarização, da unificação das polícias, porque é isso, o que a gente sabe é que tem seres humanos e principalmente em fase de desenvolvimento, que são os adolescentes, que são dispensáveis na sociedade. Eles estão inclusive localizados geograficamente na periferia, né? E são eles que são mortos pela falta de estrutura do Estado. Então eu queria que a mesa comentasse essas duas alternativas. Quem mais? Oi, agora sou. Meu nome é Mário Luiz, sou professor de Educação Física, trabalho na Fundação Casa. É mais direcionado ao Dr. Renato, ele já falou até um pouco. Quando você diz que os praças da nossa polícia aqui acabam direcionando quem entra para o sistema. E a gente sabe que os oficiais, no seu currículo, tem todo o marco legal voltado para esse adolescente, tem todas as diretrizes internacionais na sua academia, nos 4, às vezes até mais anos que passam lá. E isso não reverbera para os praças. E é em função de uma opção de Estado, como você já comentou, não tem um dilema entre a formação e a aplicação, porque esses praças que incluem esses adolescentes no sistema são comandados por oficiais. Então, mais ou menos isso. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Márcia Mesquita, sou assistente social do Fórum das Varas Especiais aqui de São Paulo, a única equipe técnica especializada. Estou aqui representando a minha equipe. As colegas não puderam vir pelo excesso de trabalho, temos uma demanda muito grande, que interpreto, né, como um reflexo do movimento neoconservador da sociedade, né, hoje tem repercutido no tempo de internação do adolescente. Então
ele ficar mais tempo privado da liberdade, isso também repercute no nosso cotidiano de trabalho. Eu tenho uma pergunta para o Dr. Daniel sobre a medicalização dos adolescentes privados de liberdade, se isso atenua o sofrimento ético-político deles em razão da privação de liberdade, pela própria natureza da medida socioeducativa de privação de liberdade, do caráter aflitivo que a medida traz, né? Ou a forma também de controle do comportamento daquele adolescente que está privado de liberdade, né? Também compreendendo o sofrimento ético-político como uma dor físico-emocional imposta pelas estruturas de poder, assim como a colega do SEDECA falou sobre a humilhação pública, né? E de fato as famílias que passam pelo Fórum das Varas Especiais todos os dias em São Paulo são famílias extremamente pobres, com uma situação de vulnerabilidade muito grande, com a dificuldade de pronunciar-se, né, diante de autoridades, em razão desse próprio processo de humilhação que as famílias foram submetidas ao longo de suas vidas e estão ali perante o Estado para falar de uma situação em que elas se sentem culpadas pelos filhos estarem ali. É isso. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Rafaela e eu queria fazer uma pergunta para o Daniel e eu tenho 15 anos. Daniel, como você comentou que em certos casos de dependência química, o dependente deveria ser internado, porém hoje não temos locais apropriados para essa internação. Na sua opinião, qual o local apropriado para que os dependentes sejam internados? Meu nome é Camila, tenho 14 anos e eu vou fazer uma pergunta para o Renato. Renato, como você já tinha falado, como você já tinha falado que os policiais não estão fazendo sua parte nas comunidades e que eles que estão no comando para prender os adolescentes, os jovens, quem que manda Quem está no controle? Quem está no controle desses policiais? Então, essa é uma pergunta importantíssima. Quem está no controle, ou seja, quem manda, já que as polícias, teoricamente, não estão fazendo sua parte. Só uma correção, não são as polícias que não estão fazendo sua parte, é o Estado que não está fazendo sua parte. O que eu chamei a atenção é que a polícia ganha um protagonismo porque é a que vai e que aparece, e muitas vezes aparece da forma não pública, mas da forma privada. Os interesses do policial da ponta ou de um comando que é informal ali, que sem dúvida nenhuma tem uma interação com a própria sociedade, em seus interesses privados. Então assim, não é só crime organizado, a interação com o bico, interação com o dono da farmácia, da padaria, interação com o comércio local, que pede para que se livrar do pequeno criminoso que tem ali, assim, entre aspas, do menor que está dando trabalho, enfim, esta interação. Então assim, quando você me pergunta quem está no controle, eu vou dizer que as polícias brasileiras hoje, elas têm uma enorme autonomia, e é uma autonomia perversa para elas mesmas e para a sociedade. Porque você, na verdade, faz com que a fronteira entre o legal e o ilegal seja permanentemente flexível. E vai ser ilegal para algumas pessoas e vai ser legal para outras pessoas. E isso sim eu posso dizer que de alguma forma é uma opção de Estado mais ampla, porque o Estado está dotando essas instituições de uma excessiva autonomia. As próprias instituições muitas vezes até tentam aumentar os mecanismos de controle, mas mecanismos de controle por si só, por definição, são dinâmicos e são extremamente complexos. Então, quando eu estou chamando a atenção para isso, eu estou dizendo que o Brasil optou por dar autonomia às polícias.
No mundo, para gente que gosta de filme de espionagem, essas coisas, nós temos um exemplo, temos vários exemplos de polícias com excesso de autonomia. A Stasi, na Alemanha Oriental, mas o FBI, para a gente não ir para o mundo totalitário. Nos anos 50, o FBI tinha uma autonomia que chantageava governos e chantageava presidentes. Nenhuma instituição de força pode ter completa autonomia, por mais importantes que elas sejam. O Estado precisa controlar. Nós estamos falando de 700 mil homens e mulheres armados que estão, em nome do Estado, determinando o que é o legal e o ilegal na ponta, já que, em função de tudo que a gente já falou, são eles ali no dia a dia, 60% dessas 700 mil pessoas são policiais militares, que vão definir o que pode, o que não pode, o que a população tem permissão para fazer e o que a população não tem permissão para fazer. Então, falar dos mandatos, falar das questões do controle é fundamental, e isso exige, sem dúvida nenhuma, uma discussão sobre como é que é a relação entre juventude e polícia, sociedade e polícia, e como é que se dá as relações com a comunidade, participação social. Lembra do papo que eu falei que a gente não sabe direito o que é prevenção social? Acho que essa é uma tarefa importante para a gente fazer essa discussão. Então, essa é... E aí entra na pergunta da desmilitarização. A desmilitarização, enquanto chavão, ela é forte politicamente, mas ela é vazia de significados e ela antagoniza. Se a desmilitarização é simplesmente, e aí numa outra pesquisa que nós fizemos com 21 mil policiais, os próprios policiais entendem, se desmilitarização significar uma mudança, o fim das hierarquias, significar uma série de processos onde você aumenta a autonomia dos policiais, eles são contra. Mas se você significar desvinculação do exército, significar uma mudança da hierarquia onde o bater continência para o chefe não é porque o sapato está limpo, mas é na verdade porque os direitos, garantindo direitos para os próprios policiais, eles são a favores de você manter um processo de militarização. Quando você fala de direitos humanos e militarização, uma pergunta que eu sei que é provocativa para a sociedade civil: pega a polícia civil hoje e pede para fazer o trabalho da polícia militar, nós teríamos taxas de violência menores? Provavelmente não. Então, a pergunta é que o modelo de enfrentamento, aí sim, militarizado e muito vinculado à ideia de inimigo, precisa ser enfrentado, precisa ser mudado. Agora, as instituições, vinculando com o debate do controle, se nós não tivermos controle sobre as polícias, nós estamos criando enfim, na teoria política clássica, um leviatã, um grande monstro que vai tomar conta de todos os nossos passos. E é isso tudo que a gente não quer numa sociedade democrática. Eu sempre provoco alguns colegas sociólogos que louvam, por exemplo, o modelo chinês de segurança, lá que as taxas são muito baixas. Eu disse, olha, com todo respeito à China e ao seu milagre econômico, eu prefiro enfrentar uma série de dilemas e ter democracia do que garantir 0 crimes e 0 liberdade. Bom, vamos lá. Vou juntar aqui a questão da Roberta e da Rafaela sobre drogas. Então, sobre a descriminalização, tem um papel duplo aqui, né? Um papel como cidadão, não como psiquiatra. Como cidadão, eu não sei. Realmente eu não sei. Eu não consegui me decidir ainda se eu sou a favor ou contra. Eu vejo bons argumentos a favor e vejo bons argumentos contra. Mas eu não fui convidado aqui como cidadão, né? Fui convidado como técnico, psiquiatra. E como psiquiatra, eu acho que eu não devo essa resposta. Eu acho que a psiquiatria não deve dar a resposta sobre se as drogas devem ou não ser criminalizadas. Assim como a redução da maioridade penal, essa é uma decisão da sociedade. Qual é o papel da psiquiatria e da ciência nesse caso? Eu vou mostrar, olha, essa droga faz isso, essa droga faz aquilo, tem isso de ruim, tem isso de bom, aí a sociedade decide. Para a gente pegar o exemplo da maconha, que é a primeira droga que se fala de descriminalização, quem é a favor da descriminalização costuma minimizar os males que a droga faz, né? E quem é a favor da criminalização, manter a droga criminalizada, gosta de
né, fazer um outdoor assim com os males que a droga faz. E na verdade, como eu já disse, o mal que a droga faz não é o que determina ela ser proibida ou não. Então não dá para negar que a maconha faz mal, que também não precisa nem ser inteligente para imaginar que você vai botar fogo num negócio, ficar chupando a fumaça vai te fazer mal, né? Não precisa nem ser esperto, nem ser psiquiatra. Mas para além disso, a maconha tem risco sim de criar dependência, a maconha tem risco sim de induzir quadros psicóticos, até mesmo quadros psicóticos irreversíveis. A maconha diminui o potencial cognitivo do sujeito, diminui a capacidade de raciocínio, mesmo com pouco uso, né, muda a própria estrutura do cérebro. Hoje, com as imagens com o exame de neuroimagem, a gente vê que o cérebro é modificado. Ponto. A partir daí, isso significa que eu estou dizendo que ela tem que ser criminalizada? Não. Esse é o dado que eu dou para a sociedade decide, bom, não, mas esse risco a gente quer correr. A gente acha que tudo bem, já entendi, Daniel, já entendi do risco de psicose, já entendi do risco de perda cognitiva, mas eu acho que vale a pena. Por quê? Porque manter crime aumenta o tráfico, porque a gente não cobra imposto, porque a gente não controla quanto o sujeito fuma, então eu acho que tem que descriminalizar, eu acho que tem que criminalizar. É uma maneira de não responder, mas a verdade, é minha resposta sincera para você. Agora, onde internar, né, que a Rafaela coloca, uma das grandes críticas à psiquiatria vem dos movimentos da antipsiquiatria, dos movimentos da luta antimanicomial, que se volta contra a estrutura manicomial. De fato, o manicômio é péssimo, o manicômio não tem que existir, que é um lugar onde você enfiando gente lá com transtorno mental, você não dá assistência, não dá atendimento, não dá terapia ocupacional, não deixa ter acesso a meios de informação, etc. Isso ninguém é pró-manicomial. Não tem sentido uma proposta dessa. Mas na esteira da luta antimanicomial e do movimento da antipsiquiatria, se promoveu um desmonte dos serviços de internação. E muitas vezes é necessária uma internação. Aonde que pode ser essa internação? Essa internação pode ser, muitas vezes, num hospital geral, com retaguarda psiquiátrica. Aí precisa a enfermagem ser treinada, precisa ter psiquiatra de plantão e etc., porque tem as especificidades da dependência química. Mas pode ser um hospital psiquiátrico, porque o hospital psiquiátrico não é sinônimo de manicômio. O hospital psiquiátrico, um hospital estruturado, enfermaria, com psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, médico, etc., e toda a infraestrutura humanizada para que o sujeito consiga dar início à sua luta para manter-se abstinente. Então, esse é o local ideal. Com relação à pergunta da Márcia, mas o que precisa ficar claro é assim, a psiquiatria, sobretudo a medicação psiquiátrica, ela não existe para tratar do sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Não quer sofrer, morre. É o único jeito. Deixa os outros sofrerem, né? Se você morrer, outros vão sofrerem, alguns se alegrando, mas enfim, faz parte da vida. O tratamento psiquiátrico não é para quem está sofrendo, é para quem está doente. E é diferente. O cara está preso, está em medida socioeducativa, ele vai sofrer, é óbvio. Não sei que ele seja um psicopata, que a gente já viu tem pouco, um Spock, ele vai sofrer. Sofrer não significa estar doente. Estar doente é o sujeito cujo sofrimento, cujos sintomas escapam à sua capacidade pessoal de reação, seja com força de vontade, com oração, com psicoterapia, com o que quer que seja. Ele não consegue reagir, não está fora do controle. Tristeza todo mundo tem, a gente reage, levanta a cabeça, vai trabalhar. Tem gente que não consegue. Sai do controle da pessoa essa tristeza. Quando sai do controle dela, isso acaba trazendo prejuízos para a sua vida. Ela não consegue estudar, ela não consegue trabalhar, ela não consegue nem absorver a medida socioeducativa. Ela nem sabe o que ela está fazendo lá, porque esse sofrimento se tornou incontrolável. E isso é um dos critérios que a gente usa para a doença. Essa é a linha de corte. Em psiquiatria, você não tem um exame objetivo. Acho que eu estou com pressão alta, vai lá, mede a pressão, se está acima de 12/8 está alto, se está 12/8 ou menos está baixo. Aí essa minha tristeza, doutor, como é que eu vou saber se é depressão ou não é? Não tem um exame objetivo. O que a gente usa são esses parâmetros.
né, de quanto aquilo está trazendo prejuízo para a pessoa e quanto aquilo fugiu do controle da pessoa. Essas pessoas precisam de remédio. São essas pessoas que são medicadas, as pessoas que estão doentes. Ah, mas isso não é uma forma de controle? Existe a psiquiatria usada como forma de controle? Existe, é a psiquiatria mal feita. É psiquiatria de exceção, não é hoje, no modelo, pensando aqui, falando com a sociologia, o modelo de psiquiatria, a instituição de psiquiatria não pensa mais em controlar os indivíduos, é muito ao contrário, é colocar os indivíduos no controle da vida deles. Porque quando o sujeito está deprimido, ou quando o sujeito está psicótico, ou quando o sujeito está dependente químico, aí ele não está no controle. Quem está no controle é a doença. O psiquiatra tem que entrar não para fazê-lo a sua imagem, não para fazê-lo padrão como ele quer, mas justamente para tirar de cena esse fator externo ou interno, mas esse fator alien que o está controlando, que é a doença, tirar a doença para que ele assuma o controle da sua vida. Esse é o papel da psiquiatria bem feita, que é o que a gente procura fazer. Queria só fazer uma parte para ele, antes de devolver. Quando ele começou a responder da história de que o papel da psiquiatria foi levantar e identificar a questão em relação à descriminalização das drogas, tem um debate importante aqui que é muito similar ao que o direito faz. A gente muitas vezes acredita que um saber específico, seja ele do direito, seja ele médico, seja ele sociológico, ou qualquer que seja o saber, ou científico, para sintetizar, vai conseguir dar uma resposta que é, na verdade, uma resposta política, que é uma resposta, então assim, qual é meu peso, qual é a minha medida entre o impacto que a droga hoje tem, indiscutivelmente, na saúde de um determinado indivíduo, e qual é o impacto que o negócio da droga tem na sociedade enquanto ela é mantida de forma criminalizada, em termos econômicos, em termos institucionais, em termos culturais, em termos políticos, abrindo margem para outras coisas. Quem vai decidir, na verdade, não é a psiquiatria, não é a sociologia, não é, na verdade, isso. Então, assim, em termos de disputas de saberes, a questão volta para um papel fundamental da sociedade no modelo de representação política que nós optamos pelo Congresso, para dizer se manter o atual modelo de política sobre drogas no país, a gente prioriza a questão individual e os seus malefícios em relação, porque é indiscutível que eles existem, ou a gente considera o coletivo, e aí a gente está novamente no campo da moral, do que é mais importante, qual vai ser o critério que vai fazer com que a sociedade olhe para o futuro e faça uma opção, faça uma escolha e faça, sobretudo, uma discussão sobre é assim que eu quero lidar com meus jovens, é assim que eu quero lidar com a minha sociedade, é assim que eu quero prover serviços e garantir direitos. Eu acho que essa é a grande discussão. Então, quando a gente fala não, faz mal, claro que faz mal. Agora, a balança qual é o outro lado da balança? Que são várias as variáveis que muitas vezes não estão colocadas. Então, quando você faz um reducionismo dizendo que é o bem contra o mal, a saúde contra a doença, o crime contra o não crime, enfim, a gente sempre vai empobrecer o debate. Eu acho que a experiência de hoje aqui mostra que talvez o escape esteja exatamente não no empobrecimento, mas na pactuação de uma nova, vou ser repetitivo, mas narrativa, uma nova realidade em relação ao que a gente pensa para os vários males que hoje a juventude brasileira está submetida. Cara, só uma observação, o Dr. Renato me disse há pouco que tem compromisso meio de meio. Há tempo para mais uma rodada de perguntas? Sim? Então, para finalizar... Meu nome é Maria Ângela, eu trabalhei por 4 anos na FEBEM, na área de sistemas de informação. Tivemos uma empreitada grande aí com o Renato e hoje estou no NECA. A minha questão volta para a reflexão da seguinte natureza: como é que eu posso esclarecer a população sobre um determinado tema que eu não conheço a dimensão? Como é que eu esclareço a população para saber se
e tal fenômeno é significativo para tomar decisão para aqui ou para lá, se eu não conheço o fenômeno, eu não sei qual é o número de meninos que cometeram infrações de natureza grave no país até hoje. Apesar do SINASE, que começou a ser discutido em 2006, eu e Isa fomos chamadas pelo governo federal para fazer uma proposta de monitoramento e avaliação sobre o SINASE, sobre o Sistema Nacional, que até hoje não foi colocado em prática, né? A gente tem ainda as informações de uma forma extremamente restrita. Veja, Renato, você apresenta dados de 2012, com 20 mil meninos, sendo que isso não faz, o teu dado não tem sentido para mim, porque não são 11 mil, 11% que eu tenho visto nos municípios e no próprio plano do Estado de São Paulo, que significa mais de 40% dos meninos que fazem de verdade, significa assim, 1%, 1 a 2, no máximo 3% dos meninos que cometeram homicídio e latrocínio. O que nós temos hoje é uma polarização que está entre a questão do tráfico e do roubo, tá? Isso é de forma muito genérica, ou seja, nós vamos trazer uma discussão de extrema importância, e nós temos que cobrar. A questão é a seguinte: como é que a gente faz que o Brasil empreende sistemas de informação que possam subsidiar o estabelecimento de políticas públicas consistentes pela lógica da gestão do conhecimento, senão fica exatamente no lado emocional, tá? Fica exatamente, eu acho que não. Maria Ângela, você vai estar no período da tarde? Vou estar. O colega do DEIJ, o Thiago, e os colegas do Departamento de Execução da Infância e Juventude, eles têm um levantamento desses números de atos infracionais, inclusive com um índice de 0,1% dos adolescentes que respondem por homicídio. Enfim, a gente tem esses dados à tarde, eles vão ser apresentados. Olá, bom dia. É para o Daniel. Daniel, meu nome é Edilene, eu sou assistente social e trabalho no serviço de medida Pedreira, fica no extremo, entre Diadema e São Paulo, né? Uma das periferias mais violentas, segundo os dados, nós estamos lá. E a minha pergunta, Daniel, não sei nem se você vai conseguir responder. Eu estou trabalhando com medida desde 2007 e até hoje eu fico muito preocupada quando um adolescente me traz isso. Como falar de questões éticas e morais para um adolescente que me traz em atendimento que sofreu abuso sexual em Fundação Casa, violência física e psicológica e alega não ter cometido o ato infracional, que ele estava na boca, né, ali onde tem um ponto de drogas, mas que ele simplesmente não estava fazendo nada, porém o policial colocou ali na roupa dele. Como, né, falar de moral com um ser humano que já foi totalmente violentado de todos os seus direitos, né, e aí recebeu uma medida socioeducativa de 1 ano de LA e 6 meses de prestação de serviço. A minha provocação, né, é para o doutor Eduardo. O senhor fez um questionamento aqui na plateia de quantas pessoas vão até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência. E aí eu faço uma outra provocação. Quantas chegam à delegacia e não conseguem fazer o boletim de ocorrência? Porque, não, hoje tem uma diligência, só volta outro dia, você volta 1, 2, 3 dias. E aí o senhor fez um comentário de um livro que está esgotado. Em 2006 foi lançado aqui em São Paulo o Querô. E há 10 anos se discute nos Estados Unidos que os meninos não precisam mais ser aprisionados enquanto criança. Está se revendo essa política. E nós aqui no Brasil, com o ECA, que é considerado uma das mais boas legislações para criança, a gente está querendo discutir a maioridade penal. Meu nome é Tânia, sou psicóloga da Defensoria Pública no Fórum Criminal da Barra Funda. Queria agradecer as falas, muito bem informadas,
mas eu queria me dirigir a você que falou sobre a humilhação social. O professor José Moura Gonçalves Filho, ele tem esse tema por excelência, ele pensa a humilhação social, e nós, estudantes de psicologia da Universidade de São Paulo, somos convidados a escolher um trabalho subalterno, qualquer que seja, para fazer um dia de trabalho de campo. Um aluno do Moura escolheu ser gari na cidade universitária. Quando ele adentrou a universidade com a roupa de gari, nem o seu melhor amigo o reconheceu. Então essa pesquisa é famosíssima, né? Só para querer te dizer que a humilhação social passa pela invisibilidade do rosto. É uma modalidade de angústia que transcende o indivíduo, porque é algo que ele carrega da sua história familiar e da própria história da miséria social do nosso país. Esse semestre ele está oferecendo uma disciplina de pós-graduação só sobre humilhação social. Então acho que fica a dica. Tem só uma pessoa ali, a dela poder. Bom dia. Eu trabalho na região também de São Mateus, como técnico de mediação educativa também. E tem mais uma preocupação que a colega colocou agora há pouco. Há um tempo atrás, em São Mateus, é uma situação muito complicada, perversa por parte da polícia. Alguns adolescentes passaram lá no serviço, foram atendidos, quando foram embora, fumaram um baseadinho que tinham na mão, indo encontraram uma viatura. Esses policiais pararam, abordaram os adolescentes, foram grosseiros, humilharam como sempre fazem, não encontraram nada. Tinha alguns moradores próximos ali, eles deixaram os meninos embora. Os policiais foram na biqueira, disseram para o pessoal da biqueira que os meninos haviam entregado eles e que eles estavam vestidos com determinada roupa. O pessoal do tráfico foi lá, colocou os meninos dentro do carro, 2 adolescentes, levaram para a região do São Mateus e espancaram os 2 meninos. Então a perversidade policial, né, institucional de alguns policiais, né, é muito complicado. E fica difícil também trabalhar com adolescentes, questão ética e moral, diante de uma situação em que quem deveria a priori defendê-los é aqueles que não conseguem de uma forma violentá-los, mas eles passam essa violência para que outros façam. Obrigado. Infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque os nossos expositores também têm compromissos. Por favor, posso só, então tem uma pessoa aqui que levantou a mão antes de todo mundo, eu já te não viu. Só mais É só uma pergunta. Para o doutor Daniel, a sua opinião a respeito de um pré-adolescente, uma criança, enfim, que vai para um tratamento psiquiátrico num CAPS, algemado com as mãos para trás, se isso é vexatório, se isso é preventivo. Então, qual a sua opinião a respeito dessa ação de um adolescente e uma criança que vai para um CAPS algemado? Tá? É isso, obrigada. Vamos, então? Vamos. Vou tomar a liberdade de começar, porque tem bastante. Muito bem. Como falar de moral para esses adolescentes humilhados, né, como colocou a Tânia? Depois que eu fiquei sabendo dessa pesquisa, eu tenho um livro, eu cumprimento todos os faxineiros que eu encontro pela... Mudou, assim, eu vejo que às vezes eu cumprimento, não cumprimentei, igual foi um bom dia e tal, porque realmente a gente passa batido, é engraçado, você não faz tudo mal, mas é uma invisibilidade mesmo, mudou minha forma de ver o mundo mesmo. É impressionante. E tem um livro também chamado Homens Invisíveis, uma coisa assim, vale a pena ler. Mas sabe que a gente tem essa dificuldade de como falar de moral na violência institucional e etc. Porque o que primeiro passa na nossa cabeça quando a gente fala em moral é o sentido original da palavra ética e moral. Também a mesma moral é mores, vem de mores, é a forma como as coisas são. E a gente intuitivamente entende que vai ser difícil explicar para eles que é errado se todo mundo faz.
Só que isso, e aí é o nosso desafio. A gente está aqui para tentar levá-los a um passo além de, primeiro, entender que apesar de todo mundo que ele conhece fazer isso, esse não é o universo. O universo maior não é as pessoas que ele conhece. Tem as leis, etc. Isso só para ficar no estágio intermediário da moralidade. Porque o grande desafio é trabalhar com esses jovens para entender que, apesar de todo mundo do entorno fazer e eventualmente o planeta inteiro fazer, tem coisas que são erradas por si só. São essencialmente erradas. Então o que aconteceu com ele é errado. Primeiro você tem que legitimar o sofrimento dele. Não fazer como a instituição dar tapa na cabeça e falar assim, realmente fez, né? Você está falando que não fez, mas deve ter feito. Você está mentindo para mim também. Não. Legitima o sofrimento dele. Não, você está sofrendo. Sabe por que você está sofrendo? Você não está se sentindo mal? Você não está se sentindo péssimo? Por quê? Porque isso foi errado. Porque isso te desvalorizou como pessoa. Agora, é isso que você quer continuar fazendo? Você quer que isso continue acontecendo com você? Você quer que isso aconteça com o seu irmão? Você quer que isso aconteça com o seu filho? Não quer. Por quê? Porque isso é errado na essência. Então, apesar das pessoas estarem fazendo, moral significa você entender que existe um certo e um errado para além do que as pessoas estão fazendo e mais, para além até do que está na lei muitas vezes. Não está ensinando o menino a ser, né? O menino já é contraventor. Você está ensinando ele a desobedecer mais as leis? Não é isso. Mas é trabalhar para, enfim, mostrar, ensinar que existe um certo e errado, apesar do universo imediato com que ele vive. Não é tão fácil falar, é tão difícil fazer, né? Eu sei. Mas se... para isso a gente está lá, senão não precisa da gente. Deixa ele aprender com a escola da vida e aí não precisa de educador. Né? O educador está lá justamente para tentar trabalhar esse algo a mais. E com relação a menino entrar algemado, não vou nem falar nada, né? Assim, a gente, antes de começar esse atendimento psiquiátrico na Fundação Casa, os meninos, isso começou porque os meninos estavam sendo levados até o Instituto de Psiquiatria. Uma vez que a gente constituiu um núcleo de psiquiatria forense, aí o juizado começou a descobrir, tal, promotoria, vamos lá, então tem mais uma via de escape aqui, né? Porque o operador precisa resolver. E aí os meninos começaram a ir algemado até o Instituto de Psiquiatria. Você imagina, né? Instituto de Psiquiatria dentro do Hospital das Clínicas, um monte de paciente, enfim, população geral, e aí o menino entrando escoltado. Então, e na maioria das vezes, quer dizer, na maioria das vezes não, 100% das vezes eu mandava tirar a algema e o escolta ficava do lado de fora. Mas na maioria, isso foi 100%, mas na maioria, quase 100% das vezes, todo o aparato, que quando ia o menino eu já ligava, vai o menino aí, é latrocínio, vai o menino aí, é sequestro e tal, não sei o quê. Quase sempre era mais um destrambelhado, na verdade. Né? Usando bem o termo técnico científico, né? Isso está sendo gravado, depois eu vou me arrepender, porque isso aí é da vida, né? Mas era mais um menino que não tinha todo aquele perigo, não justificava ele estar algemado ali porque ele ia me matar, porque ele ia fugir. Não dá para fugir, é um moleque. Com dois policiais, uma mulher vai fugir. Não põe algema porque ele não foge. Então eu não sei se a lei manda algemar, se a lei não manda algemar, mas do consultório para dentro quem manda eu. Vai entrar aqui, vai ser desalgemado e vai ser sem escolta. Eu acho que, enfim, só queria comentar em relação à questão da Maria Ângela. Maria Ângela, os 11% é o que o Sinase diz que estão internados, não que cometeram atos. Acho que esse é um grande problema, porque o que cometeram, a gente não sabe, como você bem indicou. Estou curioso aqui, até estou com os dados aqui que o colega do Ministério Público disse que tem uma estimativa aqui em relação aos que cometeram, que 0, algum. Então essa é uma informação importante. Mas o número disponível sempre é feito a partir daqueles que estão internados. Isso significa que já passaram por um filtro, por um viés, e que de 0, já viraram 11%, e que mesmo assim são muito menores do que tráfico e roubo que estão majoritariamente. Então, assim, é uma questão de política criminal como um todo, de opção que o Estado faz em relação a priorizar alguns e não priorizar outros. Então, essa é uma questão importante. Sim, mas vamos me argumentar que tem muito mais roubo, muito mais tráfico do que homicídios. Mas aí eu vou dizer, 220 mil vagas de déficit carcerário, o que a gente vai priorizar? É uma decisão da sociedade.
Um presídio hoje leva de 4 a 5 anos para ficar pronto. Uma unidade um pouco menos, mas é isso. Então, assim, o que aqui de novo a gente precisa entender é o que a gente prioriza. Não estou dizendo que proporcionalmente... Agora, se eu quero dar uma resposta para a vida, dos crimes contra a vida, esses crimes precisam ser priorizados. Ok, outros também, mas é um dilema, onde há uma escolha de Sofia, e para usar também a questão da filosofia, e que os juízes muitas vezes estão submetidos. Então, em termos absolutos é indiscutível, mas a estrutura vigente hoje não permite. E aí você tem situações, só para fechar, onde um juiz que muitas vezes opta por não prender é afastado, como nós tivemos aqui recentemente. Eu não sei toda a história completa, posso estar cometendo alguma injustiça com a instituição, mas quando você foge do centro da política criminal, você causa distorções como essa. Então, no limite, o que a gente está aqui em jogo é uma disputa sobre o significado de lei, ordem e segurança pública. O que, no fundo, nós estamos no meio é uma enorme disputa pelo significado de lei, ordem e segurança pública numa sociedade desigual, numa sociedade violenta e numa sociedade acostumada a que direitos são para alguns e não para todos. Então, assim, a grande discussão é como a gente reverte esse quadro. Isso, então, a polícia precisa ser modernizada? É óbvio. Mas também não é simplesmente acabando com a polícia que a gente vai resolver o problema. A polícia comete atos de barbaridade? Comete. Mas também comete atos que muitas vezes são louvados e merecem ser valorizados se nós queremos fazer diferente. Então a grande discussão é, dentro dos nossos recursos, não só financeiros, mas de energia, como que a gente transforma, como a gente sensibiliza, como é que a gente comunica que uma alternativa é possível. Porque no fundo é uma grande batalha comunicacional, não é nem informacional. Assim, nós estamos no terreno da comunicação. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, e nós não somos poucos, o auditório tem cerca de 190 lugares e está quase todo cheio, já teve mais, mas durante... Então assim, como é que a gente sensibiliza a sociedade? E aí não adianta achar, concordo com quando o Daniel disse que ele é cético, eu também sou muito cético. Não adianta achar que a gente vai mudar a mídia, vai achar para ela ser mais democrática. A mídia é mídia, a gente tem que cooperar com o que tem aí, é assim. Então assim, como é que a gente cria as condições, e aí talvez criando sistemas de informação? Verdade, mas sistemas críveis, senão fica de novo fazendo com que seja só dado e não seja conhecimento. Enfim, é uma tarefa civilizatória que a gente tem pela frente, e eu louvo os organizadores desse evento porque estão dispostos a fazer parte dessa tarefa. Muito obrigado. Respondendo aqui a contra-provocação, na verdade eu provoquei mesmo, como diz o Renato, tira dessa zona de conforto. Então são duas coisas. Quando eu quiser do BO, quantos fazem BO e alguns levantaram a mão de que foram vítimas de delito e não procuraram fazer BO. E quando tentam fazer essa resistência a alguns segmentos, ou a demora no atendimento, que tem outros atendimentos sendo feitos. Em São Paulo, a experiência que a gente pode falar, quando foi introduzido o BO eletrônico e a ampliação do BO eletrônico, porque o BO eletrônico só servia para furto, mas quando se ampliou, e foi um ato de coragem política do secretário, se sabia que aumentaria o número de voos, porque a subnotificação era absurda. Então os indicadores aumentaram naturalmente, porque aquilo que não era notificado passou a ser. Né? Então houve uma explosão inicial nessas notificações, né? Também houve a questão de e essa cobertura, como diz o Renato, a mídia, ela existe, está aí, tem uma função, um papel, um debate em torno dela. Esse livro que eu falei, ele causa curiosidade de saber por que não se tem interesse em editá-lo. Como é que se lida com isso? Por exemplo, o que eu posso relatar para a senhora dos últimos 30 dias, teve um dia eu comprei todas as revistas há 3 semanas atrás, quando foi aprovada na comissão. Depois os jornais. A Folha de São Paulo Estado tem prestado um serviço muito interessante para o debate, com dados. A Folha publicou no dia 23 os dados, ontem ela repercutiu aqueles dados no editorial,
O Aires Brito fez um belo texto no estado de São Paulo. E o Queiro, assim como justiça, juízo, que eu acho que são obrigatórios para quem está nessa área assim, e tem um outro que é Eu Fiz Queiro, que é um documentário a partir do Queiro que a senhora deve conhecer. Essa escola de teatro, cinema, que é de Santos, que deu Plínio Marcos e tantos outros, Raul Cortez, Edvaldo Filho e tudo mais, existiu um trabalho lá, quando o Davi Capistrano foi secretário de saúde, foi melhor secretário de saúde do que Refém como prefeito, que era a Rádio Tantã. E a experiência que colegas do Ministério Público processaram, porque ele distribuía seringa na prevenção quaternária de drogas injetáveis. E alguns colegas, sem saber, estudando tráfico, está contribuindo para o tráfico. Bom, aquela era a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Organização Mundial de Saúde, na prevenção quaternária, seringa, redução de coisas. Então, Santos produziu isso como produziu o Queiro e todo o sistema produtivo. Eu acho que é importante, agora essa leitura ajuda, porque ela é estrutural, assim como a patologia das corporações, que é um livro de um professor de Direito do Canadá, que virou um documentário chamado Corporation. Nesse documentário ele aparece como roteirista, só que no Tiros em Columbine, esse autor ele desaparece, ele não está na produção, mas ele foi a espinha dorsal que explica a relação com mídia, questão do negro, a questão do menor, várias questões. Então é isso, desculpem. E o que o Renato fala realmente da prevenção e do sistema, que é a gestão e os dados que a gente precisa ter e esmiuçar. Eu pedi já tinha falado, olha, esses dados que os colegas têm, precisa disponibilizar no site, precisa colocar e todo mundo precisa ter acesso a isso, que são fundamentais. Porque é um debate pelo desconhecimento, no emocional, com apelo emocional muito grande, de algumas pessoas que foram vítimas dessa violência absurda, e capitaneados por algum, porque quanto pior tiver essa sensação de insegurança ou de segurança, melhor está o meu negócio privado. Quanto pior tiver a segurança pública, mais eu estou vendendo monitoramento, mais eu estou vendendo, desde o serralheiro que faz portão, até o cara que vende chip para implantar em joia o subcutâneo, até o cara que vende sistema para eu vender da minha casa, o que está acontecendo se o Ricardão não está lá em casa essa hora, né? Então, porque não dá para pôr todas as câmeras, tem algumas ocultas, né? Então, esse sistema é que é muito perverso. E ninguém quer batalhar com o restaurativo e nesse monitoramento. Não, ninguém não, a gente está aqui, pô. Não se depressiva, tá vendo? Não se depressiva, a gente está aqui. Finalizando o primeiro bloco, eu só queria pedir a todos que quem não assinou a lista de presença, faça-o, porque depois a gente vai disponibilizar um material por e-mail para vocês. Tá? Queria agradecer a presença do Dr. Daniel, do Dr. Renato. Parabéns, enriqueceram muito o debate. Certamente discutiremos tudo que vocês colocaram aqui por muito tempo ainda. Obrigado pela Cristina, pela presença da Cristina, ao Eduardo, os colegas. Retornaremos às 14h30 então para tratar do assunto do enfoque da justiça e o enfoque da educação. Muito obrigado.